Olá, alunas, olá, alunos, chegamos! Laércio de Mello, trabalhando com vocês em Geografia. Hoje, nós temos uma retomada. Claro, para lembrar aquilo que você já aprendeu. Vamos falar de Israel, do Iraque, a questão curda, uma questão do Iraque que está repetida aqui, né? Mas uma vez só, claro. E a questão da Síria. Essas retomadas são importantes. Por quê? Para refrescar a nossa mente. Existe aquela memória, né? A memória recente e a memória mais antiga, entre aspas. Quando você ouve sobre a mesma coisa em momentos diferentes, dá aquele start, né? Opa, não tinha percebido isso. Opa, lembrei disso. E o seu cérebro guarda melhor a informação. Vamos começar então por Israel. Israel é um fato bastante importante, discordando ou concordando, saiba, você precisa conhecer. Tem todo aquele evento da Segunda Guerra Mundial, a questão dos judeus, a questão da perseguição dos nazistas, que não tinham alteridade nenhuma, achavam que o diferente precisava ser eliminado. Olha só, lembre-se, a origem do conflito, a origem moderna do conflito. Importante, origem moderna, porque existe uma origem antiga, desde a formação desses dois povos até o conflito. Quem é o primogênito entre o povo árabe, o povo muçulmano, a questão do islamismo, né? Com a questão judaica. A criação do Estado de Israel, aprovada na Assembleia das Nações Unidas em 47, 29 de novembro de 47, logo após a Segunda Guerra Mundial. Um brasileiro presidiu esta sessão, Oswaldo Aranha, em sessão presidida então por Oswaldo Aranha e proclamada por Ben-Gurion em 14 de maio de 48, é usualmente interpretada como um gesto isolado da comunidade internacional para compensar o quê? A humilhação, o sofrimento pelo Holocausto. Acabei de falar disso no início da aula. Contudo, o sonho da volta dos judeus à pátria bíblica, que os judeus sempre entenderam que para eles aquela era uma terra prometida. Então, a origem, aqui você já relaciona moderno com o antigo. A luta política que levou o quê? A concretização da data final no final do século XIX, quando o jornalista austríaco Theodor Herzl lançou o que? As bases do movimento sionista. O que é sionista? A volta. A nação judaica, que não tinha país, era uma nação, mas não tinha país, espalhado pelo mundo, faria o sionismo para o Oriente Médio, para Israel. No dia 11 de maio de 49, através da resolução 273 da ONU, Israel é admitido como membro da ONU. E se eu sou membro da ONU, eu sou um país. Lembre-se que a Palestina não é país. Para ilustrar, olha bem para este mapa. Olha bem para a parte mais escura, Palestina, e para a parte amarela, a parte judaica. Perfeito? Esse mapa foi desenhado com base num mapa que estava na folha, estou citando aí a fonte, para vocês entenderem a origem. Olha o que aconteceu. De novo, ó. Assim você tira uma fotografia mental, olhando para os dois mapas. Veja que a parte de Israel aumenta e reduzem a parte do Estado judeu, principalmente aqui onde forma, ó, a parte da faixa de Gaza. Um é de 47, o outro é de 49. Isso, e atualmente, notaram que diminuiu ainda mais o Estado palestino? Isso gera o quê? Mais conflito. Reforço uma ideia que eu já tinha mencionado em outra aula. Assista o filme Uma Garrafa no Mar de Gaza.
ia falar a faixa de Gaza, mas também acontece ali o filme, Uma Garrafa no Mar de Gaza. É com atores da idade de vocês vão se identificar e vai internalizar muito melhor a ideia deste conflito. Após o acordo de paz entre israelenses e palestinos, como o de Oslo de 93, chamado de Plantation, Israel devolveu algumas porções aos palestinos, mas ainda assim não está fechado, não há paz neste local. Importante então, primeiro-ministro das Relações Exteriores, ao Arthur Balfour, para nós lembrarmos aí, né, assinou em 2 de novembro de 17, o quê? 1917, a carta entendida como ponto inicial para o conflito árabe-israelense. Ponto inicial. Importante pensar nisso, tá? Se for citado nessa retomada aí, para você lembrar lá na sua prova, Arthur Balfour, a Declaração de Balfour é um documento no qual o governo de uma potência da época, no caso a Grã-Bretanha, respalda pela primeira vez o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu. Onde? Na Palestina. Veja, início do século passado, quem mandava no mundo era a Inglaterra. Os Estados Unidos só vai mandar no mundo após a Segunda Guerra Mundial. E daí, tanto é que a ONU é posta em Nova York, que é a sua sede inicial. Mas começa lá com os ingleses. O mesmo documento, que depois vai ser chancelado pelos Estados Unidos, simboliza a pedra fundamental de Israel como um Estado para os judeus. Para eu ter um Estado, eu preciso do quê? De um território. É no território que eu exerço o meu poder. Veja, o território não precisa ser de um país só. Dentro da sua casa tem territórios, não tem? Aqui não mexe, não precisa estar fechada a gaveta, mas não mexe, é meu. Agora imagine isso para um país no qual as pessoas têm religiões, modos de pensar, governos, leis e assim por diante. Um quiz aí, por favor, para fecharmos essa etapa. O Estado israelense anexou a Península do Sinai e a faixa de Gaza, então pertencentes ao Egito e à Cisjordânia. E as colinas de Golã, na Síria, daí mais ao norte, lá no número 4. Novos contingentes de dezenas de milhares engrossaram a diáspora. O texto refere-se à letra A ou à letra B? Com você.
que você respondeu? Ocupação de Israel sobre o sul do Líbano, em 2006, antiga Fenícia, aprofundando a diáspora hebraica como forma de contenção de ação do Hezbollah? Olha, começa a dar problema aqui com anacronismo, alguns questão de organização. Ou a letra B, a Guerra dos 6 Dias, quando, com o apoio dos Estados Unidos, Israel invadiu seu território promovendo um conflito contínuo? Marcou a letra B? Acertou. A ideia da Guerra dos 6 Dias. E para você fixar este conteúdo, uma questão importante. Guerra dos 6 Dias é outro elemento que você tem que estar familiarizado. Então veja lá essa pergunta. Em 47, a Organização das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina, que previa a criação de 2 estados, como a gente viu no início. Um judeu e outro palestino. O palestino ainda não foi criado. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu o primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra, Suez, 1956, decorreu do quê? Da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Qual o canal? O canal de Suez, né? Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai no ano de 67. Aconteceu o conflito que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias. Com base nesse texto que faz tal descrição, e nos seus conhecimentos, explique o que foi a Guerra dos 6 Dias. Com você.
que você escreveu sobre a Guerra dos 6 Dias? Veja, escrever sobre um assunto é uma forma de você se familiarizar com ele. Não é um exercício à toa. Eu insisto nisso para ajudar a marcar. O quiz é uma forma de treinar o meu cérebro para eu ser rápido numa determinada resposta. Mas as questões abertas que exigem escrita é uma forma de eu treinar para eu concretizar conteúdos. Opa, sei pouco sobre isso, preciso construir argumentação sobre esse assunto. E sobre a Guerra dos 6 Dias, você deveria dizer o seguinte: Guerra dos 6 Dias, travada entre os dias 5 e 10 de julho de 67. Pouco mais de 50 anos aí. Foi um conflito armado entre quem? Entre Israel, com apoio dos Estados Unidos, contra o que se chamou Frente Árabe. Como assim? A Frente Árabe era formada por Jordânia, marca lá, Jordânia, olha no mapa qualquer coisa, Egito e Síria. Apoiados por quem? Pelo Kuwait, que depois vai ser destruído, pelo Iraque, que depois vai ser destruído, pela Argélia, lá na África, pela Arábia Saudita, o único país que tem um dono no mundo, pelo Sudão, que depois vai ser dividido com o Sudão do Sul. Olha que interessante isso. Estudiosos entendem que dificilmente será encontrado no registro na história uma guerra na qual envolve tanta gente e tem uma derrota tão avassaladora imposta por Israel, claro, com a ajuda dos Estados Unidos. E aqui vou ter uma imagem das tropas estadunidenses que apoiaram Israel para impor esta derrota acachapante contra 5, 6, 7, 8 países, aí se formos pensar na Frente Árabe, fora os outros que apoiavam mentalmente. Claro, o maior exército do ponto de vista tecnológico do planeta não iria perder a guerra, Estados Unidos. Turma, questão do Iraque, que eu disse para vocês que na sequência foi destruído pelos Estados Unidos. Onde que está o Iraque? Olha no mapinha aí, por favor, sem a minha leitura. Ao mesmo tempo que você olhar para o Iraque, veja onde que está o Irã, Arábia Saudita, a Síria, que nós falamos agora, Jordânia, Líbano, certo? Golfo Pérsico é importante. Se eu sair pelo Golfo Pérsico, eu entro no Oceano Índico. E se eu entrar à direita aí, né, do mapa que você está olhando, vou para o Golfo de Aden, Mar Vermelho, indo para o norte, atravesso o Canal de Suez, chega no Mar Mediterrâneo. Essa leitura do Oriente Médio que você fez, tem que saber o quê? É uma colcha de retalho de povos e culturas e um barril de pólvora, porque tem aquilo que as potências precisam, que é o petróleo. Lembre-se, petróleo vai do meu passador de slides, do meu jaleco, meu tênis tem petróleo, o seu tênis deve ter petróleo, sua cadeira provavelmente tem, se ela não for inteira de madeira, e seu computador e assim por diante. Fizemos essa leitura aí, onde está o Iraque, capital Bagdá, Mesopotâmia. Um dos pontos que o ser humano aprendeu a ser sedentário. Tá aí, ó, do ponto de vista geográfico, a região do Oriente Médio, né, se caracteriza por paisagens, povos e culturas bastante diversificadas. O berço das três religiões que têm um só Deus, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Engraçado, as três querem impor o seu Deus uma para outra e assim por diante. Aqui, ó, então o Iraque no Oriente Médio, olhando agora para a imagem de satélite, a passagem que eu queria que vocês prestassem atenção, o Golfo Pérsico é um barril de pólvora. E o rio Tigre e o rio Eufrates desaguam no Golfo Pérsico. É um ponto de partida, é um porto para chegar navios que buscam petróleo e para que eles saiam abarrotados e façam o sistema econômico funcionar. E quem comanda isso precisa de petróleo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, a China, agora neste processo. Então, não só o Iraque, mas tenha uma leitura do todo. Aqui está o Canal de Suez, dá para ver nitidamente o
o Rio Nilo, mas todo o conjunto, mesmo que eu esteja falando, ora, de Israel, ora do Líbano, ora do Iraque, eu preciso entender o conjunto do Oriente Médio. As coisas funcionam como engrenagens de um relógio. Quando uma peça para, todas as outras entram em conflito também. Vamos lá. Antiguidade. Inicia-se com essa região, né, com a utilização da escrita e que foi... É importante que eu preciso falar uma situação que eu estava esquecendo de mencionar, por favor. O que é antiguidade, o que é Idade Média e assim por diante, já que toda esta região, o Iraque, Irã, Arábia Saudita viveram. Vamos lá, lembre-se, antiguidade inicia-se com a utilização da escrita e termina com a queda do Império Otomano. Onde que está o Império Otomano? Idade Média, período que vai do século V até a queda da Constantinopla em 1453. Onde que está Constantinopla? Concordo que a Turquia está uma parte na Europa, mas é pequena. E o restante está onde? Na Ásia. Ligada com quem? Oriente Médio. 3. Idade Moderna, período da queda de Constantinopla, Revolução Francesa, em 1789. Revolução Francesa, aquela ideia da democracia. Mas a ideia da democracia cabe também para a organização tribal que tem no Oriente Médio e tenta se impor? Idade Contemporânea, Revolução Francesa até a atualidade, e a atualidade que nós vivemos, que vem da Revolução Industrial, da primeira, segunda, alguns falam em terceira e assim por diante, em quarta Revolução Industrial, toda essa monstruosidade de situações, a qual o petróleo tem um poder enorme. Ah, mas o petróleo é poluente. Então, tem até esse conflito. Ele é poluente, mas o mundo não funciona sem ele e sem o carvão ainda, que é da primeira Revolução Industrial. Dentro do Oriente Médio, ainda vem mais uma questão que você pode até relacionar com a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa falava que os povos tinham o quê? O direito de se autogovernarem. E os curdos, que eu já quero mostrar no mapa, questão curda, o que é? No período da pré-história, os curdos se localizavam no Planalto do Irã, onde hoje... E o rio Eufrates, que você acabou de ver na imagem, né? Atualmente, cerca de 30 milhões de curdos vivem numa região montanhosa que compreende partes, olha, da Turquia, porque a gente falou de Constantinopla, da Síria, do Irã, do Iraque e da Armênia. Note que eu preciso entender os períodos históricos até para estabelecer uma construção quando você olha para aquele mapa. Esse grupo apresenta diferentes religiões e línguas e apresenta o quarto maior grupo presente no Oriente Médio, sem um território. Mas a Revolução Francesa dizia o quê? Os povos têm autodeterminação e podem construir um território. Por que tal terra pertence para você e não pode pertencer para mim? Já que em tese o mundo no começo não era de ninguém. Então, olha só o povo curdo aí espalhado por toda esta área que eu falei para vocês. Olha aqui a Turquia, Constantinopla, né, que vai estar um pouquinho mais a leste, Síria, Iraque, Irã, Armênia. Olha a área que eles ocupam, é absurdamente grande. Num quiz para pensarmos sobre as ideias que estamos debatendo. No mundo atual, presenciamos conflitos étnicos, religiosos e povos sem um Estado-nação definido, como o caso do povo curdo. Mas poderíamos falar do povo palestino, que não tem no papel, embora tenha um território, mas não tem no papel um país. A população curda chega a aproximadamente 30 milhões, estou arredondando aí os 26.300. Nos principais países onde esta população vive. Não é um texto meu, tem a citação. Com base na informação, é correto afirmar que os curdos vivem principalmente... Com você, letra A, B ou C?
O que você respondeu sobre este emaranhado de conflitos que é até difícil para a gente pensar? Eu não discordo nem um pouquinho, porque é tão longe do nosso pensamento, do nosso modo de vida, a região do Oriente Médio, que para entendê-los é difícil, mas para eles nos entender também. Então nós temos que ter esta ideia, esta alteridade. Eu tenho dificuldade de entendê-los, eles também têm sobre mim. E, portanto, temos que nos respeitar. Se você respondeu que em países do Oriente Médio, como Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia, em que os curdos não têm direitos políticos e são discriminados pelos governos. Entre eles também tem conflito. Daí imagine entre nós pensando sobre eles. Precisamos evoluir, darmos um passo à frente neste sentido. Veja o que é o mundo árabe, tá? Olha o tamanho do mundo árabe, com maiorias e minorias. O que está em verde claro tem minorias árabes, o que está em verde escuro as maiorias. Pega uma extensão enorme da África até o chifre da África, o corno da África, como em espanhol aparece, e a parte do Oriente Médio. Não esqueça desse detalhe. O mundo islâmico. O mundo islâmico e o mundo árabe são coisas diferentes. A língua árabe e a religião islâmica. Tirou uma fotografia mental? Olha como é bem diferente do que está no imaginário popular. Como é o senso comum das pessoas. Volto ali para você fechar o teu pensamento. Pense num mapa, pense que o mapa é um texto, eu preciso ler. Por isso que eu vou insistir. Olha para esse mapa. Agora olha para este. Tira uma fotografia mental e veja a diferença. Mundo muçulmano com as principais escolas do quê? Das leis islâmicas. Veja que atravessa a África e chega nas margens da Oceania. Caso da Síria. Onde que está a Síria? Está aqui, ó, do ladinho da Jordânia, do Iraque, certo? Aqui está Israel, a questão do Líbano, a briga com o Líbano, Israel a briga com o Líbano, saída por mar Mediterrâneo, a Turquia, né? E veja que a Síria é atravessada pelo rio Eufrates. Damasco, capital. Bashar al-Assad, o homem forte, que herdou o poder que veio do seu pai. Segundo a ONU, uma revolta pacífica contra o presidente da Síria provocou uma guerra civil. Estima-se que o conflito sírio tenha causado mais de 400 mil mortes, que começa em 2011. As pessoas foram protestar querendo democracia, querendo alternância de poder. Bashar al-Assad não aceitou e promoveu um massacre. Antes de eu ir para a questão do Iraque. Lembre-se então que esta imagem que você está vendo da Síria destruída começa com protestos pacíficos. Como esse povo foi massacrado, inicia-se uma guerra civil neste ponto do planeta onde o ser humano aprende a ser sedentário, bem pertinho do Chipre. Seguindo então, questão do Iraque. Lembre-se que o Iraque está nesse ponto do planeta, a saída pelo Golfo Pérsico. O Iraque foi atacado pelos Estados Unidos quando Saddam Hussein estava no poder. Por quê? Conflito de petróleo. Saddam Hussein foi durante muito tempo apoiado pelos Estados Unidos, como outros ditadores já foram e como outros são na casa da Arábia Saudita. Mas o dia que o Iraque decidiu não vender o petróleo como os Estados Unidos se interessavam, eles simplesmente atacam tanto do Mar Vermelho como do Golfo Pérsico, como entram pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita chega a emprestar para eles território, para que eles ataquem a região, e o Saddam Hussein, inclusive, vai ser morto na sequência. O exército estadunidense e britânico invadiram então o Iraque em 2003, cruzando a fronteira do deserto do Kuwait, sob a cobertura de uma intensa barragem de artilharia, em meio a ataques de mísseis cruzeiros que saíam lá do Mar Vermelho e destroem Bagdá. Uma questão para você pensar sobre o assunto. Analise o texto a seguir. O homem que domina o mundo hoje,
ou melhor, o que domina o mundo hoje é o confronto entre grupos islâmicos prontos a tudo, inclusive ao suicídio, e o Império Americano, que possui armas mais poderosas, mas não consegue controlar totalmente o Afeganistão, o Iraque e outros países do Oriente Médio. Considerando o confronto entre grupos mencionados, do Afegão, do Iraque, lá no Oriente Médio, apresente um texto que explique o interesse dos Estados Unidos nessa região. Formalize isso para você se familiarizar com o conteúdo.
O que você escreveu? Você disse que os Estados Unidos têm interesse em ampliar e manter a hegemonia política americana junto aos países árabes, controlar a produção e comercialização de gás e de petróleo? Perfeito, não há outro interesse. Eles não estão interessados se eles têm esta ou aquela religião. Estão interessados no que move a economia. E, com tudo isso, a gente viu o quê? A questão de Israel, a criação de Israel, né, que é apoiada pelos Estados Unidos, a questão do Iraque, que tem também a questão do petróleo, a questão curda, que é um povo que vive na região, mas não tem território, repetir aqui sem querer, e a questão da Síria, do Bashar al-Assad, que domina esta região de uma maneira hereditária, e as pessoas pediram para que isso não acontecesse e foram massacradas, criando uma guerra e automaticamente uma grande migração na região. E assim fechamos a conta. Bons estudos e até a próxima aula.